Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Jesus, pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo privilégio de podermos te adorar, te louvar, te bendizer. O quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é precioso, meu amor Espírito Santo. Eu realmente peço que nenhuma outra voz, Senhor, além da tua, Senhor, possa fluir nesse lugar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que todas as vozes, Pai, que não são a tua, Senhor, se calem, inclusive a minha, Senhor, Pai, que eu possa falar o que o Senhor está falando, ouvir o que o Senhor está falando, Senhor, compartilhar, Senhor. E eu te peço, Senhor, que eu não fale a mente das pessoas, mas que o Senhor fale através da minha vida, os espíritos, Senhor, de cada um aqui, a alma de cada um aqui, Senhor, e que possamos sair daqui diferente de como entramos, no maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Glória a Deus. É uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês. Tenho algo que eu gostaria de compartilhar, né? A gente está compartilhando sobre serviço e eu estou no tema, mas de uma forma um pouco diferente. O Senhor, quando eu vi o dia que eu ia compartilhar, né, essa palavra, eu orei ao Senhor e Ele falou, cara, prega sobre a língua. Eu falei, a língua? Ele falou, compartilha sobre a língua, porque se as pessoas não se derem conta, né, de que a palavra tem poder, elas podem e vão anular o serviço que eu estou compartilhando com elas, né? Então, muitas vezes a gente ora, a gente clama, a gente implora, a gente lê a Bíblia, a gente ora de dia, ora de noite, ora de tarde, mas usa a nossa boca de maneira equivocada e amaldiçoa, ao invés de abençoar. E essa mensagem, né, é uma mensagem que, na verdade, ela faz parte de um livro que eu estou escrevendo, já tem alguns anos, mas certamente o diabo ele não quer que você escute, porque é uma mensagem que vai te ajudar a identificar áreas nas nossas vidas onde a gente tem sido verdadeiramente saqueado, né, pelo inimigo. Então, toda falta de entendimento, toda distração, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu queria que você orasse comigo. Repita assim comigo. Eu sou uma pessoa de grande esperança e serei ensinado palavras que me trarão mais esperança. Então, levarei esperança para os outros. Eu vou ser transformado. Eu já sou transformado pelo sangue de Jesus. Amém? Muitas palavras saem da nossa boca, para o bem ou para o mal. Palavras que amaldiçoam, palavras que abençoam. E todas essas palavras criam uma atmosfera, mudam situações. Na verdade, o que sai da sua boca te leva a algum lugar. Nunca me esqueço uma vez que uma mulher discutindo com seu marido, eles estavam discutindo, né? E estavam numa situação bem difícil. E ela virou para ele e falou para ele, seu corno. Pesado, né? E o casamento acabou naquela palavra que ela falou, apesar dela nunca ter traído o marido dela. Uma palavra te leva em algum lugar. A palavra que você fala, ela pode gerar o futuro que você não quer estar. Preste atenção nas suas palavras, porque a palavra tem poder. Hoje a gente vive uma guerra de narrativas. Por quê? Há uma tentativa de controlar as narrativas ou aquilo que entra na sua mente, para que você possa produzir algo que vai ser uma gasolina, que vai ser uma ferramenta no mundo espiritual. O meu e o seu futuro não é só para você. O nosso futuro é para os nossos netos, para os nossos bisnetos.
Esse livro que eu estou escrevendo, está lá, na primeira parte ele está escrito assim: esse livro eu dedico aos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos. Eu quero que vocês saibam que eu tinha vocês em mente quando eu comecei a escrever esse livro. Então, na minha vida, né, alguns conhecem aqui a minha história, e a maldição na minha vida ela foi quebrada quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Antes, eu vivia só pelas circunstâncias, pelas emoções, pelos 5 sentidos físicos. Mas agora eu estou numa jornada de aprender tudo aquilo, né, que a Bíblia diz que é meu por herança. Então, agora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho acesso. A Bíblia diz que eu estou assentado às regiões celestiais. Eu tenho acesso ao Pai. Eu já contei aqui, né? A voz do Senhor já me salvou algumas vezes. Eu estava no meio do oceano, no meio do mar, estava escurecendo. Eu faço kite, a minha pipa tinha arrebentado, tinha ido embora. A minha prancha afundava, que era uma prancha muito fininha. E muito vento, muito frio, ondas grandes e a terra lá longe. Eu comecei a nadar e ali no meio do mar sozinho é estranho, porque você não tem referência, você está saindo do lugar. Eu comecei a hiperventilar e eu falei: Senhor, eu vou morrer aqui hoje. E tudo bem. O Léo fala que eu sou meio dramático. Foi mal, Léo, eu estou sendo meio dramático, talvez, eu não sei, mas é que foi bravo mesmo. Mas, tudo bem, mas, Senhor, ainda tem várias promessas que ainda não foram cumpridas na minha vida, várias palavras que o Senhor já me deu, então não tenho como morrer aqui hoje. E abaixei minha cabeça, me acalmei e comecei a nadar, e deu certo, como vocês podem ver. A coisa mais importante que você pode fazer na vida é ter um relacionamento com Deus. A segunda coisa mais importante é defender esse relacionamento a todo custo. E um relacionamento não é feito sem uma palavra. Jesus falou: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. O que faz a diferença na minha e na sua vida é ouvir a voz do Senhor. A tragédia de hoje nas igrejas é que as pessoas estão se acostumando com bons cultos, um bom louvor, uma boa palavra, mas elas não escutam mais o Senhor. Elas nem querem escutar. Vai lá no monte, como falaram para Moisés, sobe a montanha aí e vê o que Deus vai falar contigo e volta aqui no domingo para compartilhar conosco. Mas a vida com Deus não é assim. A vida com Deus de uma igreja, de uma pessoa que seja realmente do reino, relevante, importante, é aquela que está constantemente ouvindo a voz do Senhor e andando por fé e não por vista. Porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o céu vai ser povoado um pouco mais por causa da sua vida. Amém? Então a gente precisa se encher da realidade do reino, se encher da realidade do céu, para que a gente possa falar essa realidade, para que a gente possa declarar essa realidade, para que a gente não ande pelas circunstâncias, para que a gente não ande pela nossa vista, mas que a gente possa alinhar aquilo que Deus está falando com aquilo que sai da nossa boca. Então produziremos algo extremamente poderoso. Amém? A gente não vai produzir só. Vem para a minha igreja. Eu sou da igreja. Vocês já pararam para perceber o poder da palavra? Você chega num lugar e pergunta, a pessoa está te servindo e você pergunta: qual é o seu nome? Ah, meu nome é Joana. Joana, Jesus te ama, sabia? Na hora, sorriso abre na hora. Na hora. Tão simples, né? Muitas vezes a gente pensa que tudo que a gente faz é para aqui e agora, mas não é. As palavras, elas ecoam. Elas geram futuros que vão além daquilo que você vê. Para o bem ou para o mal. Uma das coisas que Deus falou comigo logo que eu me converti é: presta atenção no que sai na sua boca, porque há poder no que sai da sua boca, e há poder no que sai da sua boca. Muito poder. Então, se a gente quer servir a Deus, a gente tem que aprender a alinhar a nossa fala com aquilo que Ele está falando. E como é que a gente vai fazer isso?
pensando aquilo que ele está pensando. A gente não pode nos dar o luxo de ter pensamentos que não estão nos pensamentos de Deus, para as nossas vidas e para as coisas ao nosso redor. Como brasileiro, né, a gente está acostumado a pensar em futuro em um ano, né? A gente pensa em futuro. Nossa, aqui eu vou fazer um projeto de longo prazo, 5 anos. Mas o dia que invadiram uma certa boate em Nova York e começaram a bater nas pessoas, eles traçaram um plano de 100 anos para mudar uma cultura. Ali, na década de 50, mais ou menos, nasceu o movimento LGBT. A gente é bom em orar, mas a gente é ruim em pensar os pensamentos de Deus para as próximas gerações. A gente é ruim em ocupar. Não existe vácuo de poder. A gente é bom em orar, em pedir, em clamar, mas a gente é ruim em ocupar. Qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Talvez você olhe para o Rio de Janeiro e pense, não tem jeito. Mas o que sai da sua boca de fato? Será que a circunstância já virou uma idolatria no seu coração a ponto de você não conseguir dizer que Deus pode resolver o problema do Rio de Janeiro? Que o Rio de Janeiro tem solução? Que sim, vocês já pararam para pensar numa guerra de narrativas? Você pensa, puxa, eu amo a Deus, eu sirvo Jesus, eu quero fazer tudo o que está certo. E aí você começa a ter, por exemplo, a seguinte informação, né? Um político entrou aqui, por exemplo, ele senta ali na cadeira, a gente não conhece ele, mas o que passa na sua mente? Que esse político, ele é um homem de Deus? Que esse político é um homem levantado por Deus para dar solução à cidade? Ou passa pela sua mente, nossa, mais um ladrão, mais uma pessoa que eu não quero nem chegar perto, mais uma pessoa que vai querer me usar, me manipular? E aí, se na política é lugar de ladrão, eu não sou ladrão, não vou para lá. Para o mal prevalecer, basta que o bem não faça nada, é básico, é simples. Não existe vácuo de poder. Mas vocês entendem que essa narrativa, que essa comunicação, que essa informação não vem de Deus? Que é nada mais, nada menos o seguinte: se o mal quer tomar o poder, ele precisa afastar as pessoas que vão lutar contra isso. Hebreus 11, versículo 1. Eu vou lendo aqui algumas palavras, se você quiser deixar sua Bíblia aberta. Versículo 1 diz assim: ora, a fé é a substância. A substância é a palavra original. A fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas que são vistas. Pois foi por ela que os antigos obtiveram bom testemunho, foi pela fé. Não foi pelo que eles viam, não foi pelas circunstâncias, não foi pelo seu aprendizado, mas foi pela fé. E pela fé que entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que o visível não se tem feito de coisas que se aparecem. A palavra falada, o poder da palavra é fantástico. É muito mais do que a gente imagina. É muito mais. É tão necessário, né, a gente falar o que Deus está falando, para gerar o que Deus quer gerar. Mas se eu repetir 1 milhão de vezes, eu vou conseguir êxito? Eu não estou falando disso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o falar faz parte. Olha que coisa interessante. Deus vira para Abraão e dá uma promessa para ele. Amém? E a Bíblia diz que Abraão conheceu a Deus. Que Abraão creu em Deus. Quantos aqui creem em Deus? Levanta a mão, por favor. Amém, glória a Deus. Mas tem muita gente que crê em Deus, mas não crê na sua palavra.
porque não vê o que está acontecendo. Abraão creu em Deus, mas será que ele creu na palavra de Deus? Será que ele creu na palavra que Deus deu a ele? Você vai ser pai de muitas nações. Porque um ano antes, um pouco antes dele ter sido pai, Deus visita Abraão de novo, ele está numa tenda e renova essa promessa com ele. E fala, sai da tenda, porque tenda é isso, tenda é onde a gente consegue ver. Você olha para o alto, você vê pano, você olha para o outro lado, você vê pano, você olha para trás, você vê pano, aí você olha aquele mundinho pequenininho, que é o seu mundinho. E aí você tem uma cadeirinha ali no cantinho de estimação, né? Aquele mundinho pequenininho. Aí Deus vira para Abraão e fala, Abraão, sai aqui da tenda, olha para o céu, conta as estrelas se você conseguir. Agora sim, agora eu vou te mostrar o que eu estou vendo. E naquela noite, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Botou mais um A. O que significa Abraão? Pai de multidões. Vocês já pararam para pensar que Abraão, foi necessário que Deus mudasse o nome de Abraão, para que ele começasse a profetizar o que Deus estava profetizando na vida dele, o que Deus estava falando que ia acontecer na vida dele. Então ele chegava num lugar, parecia até como, quem é você? Eu sou pai de multidões, esse era o nome dele. Ah é? Quantos filhos você tem? Nenhum. Quem é você? Ah, eu sou pai de multidões, que esse era o nome dele. Ah, mas me apresenta o seu filho. Talvez se Deus não tivesse mudado o nome de Abraão, talvez ele tivesse que escolher outra pessoa. Não sei. É só um pensamento. Mas Deus fez Abraão dizer o que Deus dizia, o que Deus estava fazendo. Existe uma diferença entre orar a Deus e crer no Senhor. Romanos 4:3 diz, pois que diz as Escrituras, creu Abraão a Deus e isso foi imputado de justiça. Qual é a diferença? A diferença é que a gente sabe, a gente crê em Deus. Mas o que Deus falou? Não temas. 365 vezes. 365 vezes na Bíblia você vai encontrar não temas. Um para cada dia do ano. E por que a gente teme? Por que a gente se apavora? Por que as circunstâncias... Eu não estou falando para você negar a realidade. Estou falando isso. Mas eu estou falando para você começar a olhar através da perspectiva de Deus. Mudar a sua forma de pensar. Para que você possa ver o que Ele vê. E declarar o que Ele declara. E isso faz parte de um relacionamento, mergulhar num relacionamento com Deus. Como se a sua vida dependesse disso, e ela depende. Quando a gente vai confiar 100% em Deus e parar de confiar 100% na nossa capacidade? Quando isso vai acontecer? A sua natureza está muito limitada às circunstâncias, mas a natureza de Deus não. O mundo dele nunca se abala. Então, o princípio é dizer o que Deus diz, não o que as circunstâncias te mostram. Que princípio é esse? Que princípio é esse? Aonde que está isso na Bíblia? Isso está em Romanos. Chamar as coisas que não são como se já fossem, como se elas já existissem. Foi isso, essa é a fé que Deus ensinou para Abraão. Porque se você vê, não é fé. Mas enquanto você declara sem ver, isso é fé. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, versículo 17.
Deus fez Abraão chamar as coisas que não fossem até que se tornassem realidade. E ele não saiu por aí dizendo: eu não sou velho, eu não sou velho, eu não sou velho não, a minha mulher não é velha não. Ele não saiu por aí falando: não, eu não sou velho, eu não sou velho. Não, ele não falou isso. Ele não renegou a realidade. Ele era velho, bem velho. A mulher dele já tinha cessado a capacidade para ter filhos, era bem velha, bem idosa. Ele não saiu por aí negando a realidade. Ele começou a dizer o que Deus estava dizendo. O que Deus estava dizendo? Pai de multidões. Pai de multidões. Quem é você? Pai de multidões. É diferente. São coisas diferentes. Não tem nenhum poder em negar o que já existe. Você olha para uma perna é maior do que a outra. E como é que flui o poder de Deus? Perna, cresça. Amém? Você não nega que uma perna é maior do que a outra. Você declara: perna, cresça. E quantas vezes a gente já viu crescer músculo, crescer osso, crescer perna, uma perna se igualar à outra? Quantas vezes a gente já viu isso? Porque você alinhou o que você está falando ao que Deus está falando. Vão e curem os enfermos. Haveria alguma coisa difícil para Deus que habita dentro de nós? Não se trata de ser um papagaio. Marcos 11:23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Digo, disser, diz, disser. 4 vezes. Não duvidar no seu coração, 1. Crer, 1. Você precisa ter 4 vezes mais aprendizado sobre crer do que falar. E como é que eu vou crer? A Bíblia fala como é que você vai crer. Está em Romanos 10. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se debruçar sobre a Bíblia e deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Ler a palavra, ouvindo o Espírito Santo. Hoje de manhã eu estava tomando café. Aliás, o Senhor me acordou 4:30 da manhã. E Ele falou: olha, inclui aí na tua palavra, inclui nessa palavra, inclui nessa palavra, fofoca e como lidar com problemas de comunicação. Aí eu falei: Senhor, não tem problema, são 4:30 da manhã, mas o Senhor quer mais alguma coisa? Não, só isso daí tá bom. E aí eu imediatamente voltei a dormir. Aí acordei umas 7 horas agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu fui dormir tarde, fui dormir meia-noite, eu não gosto. Aí sentei de manhã para tomar meu cafezinho. Aí puxei a cadeira para Jesus, falei: Jesus, senta aí, vamos conversar. E ficamos lá batendo papo. O que sai da tua boca pode te salvar. Você crê no Senhor Jesus? A Bíblia diz que se você crer no Senhor Jesus e confessar com a boca, então será salvo. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você transfere a palavra de Deus das páginas do livro para o seu espírito. E do seu espírito, ela se relaciona com o Espírito de Deus. E isso começa a sair pela sua vida e dá vida à palavra de Deus. Amém? Jesus, Ele é a palavra viva que habita em nós. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. Foi feito por quem? Pela palavra. Foi feito por quem? Por Jesus. Jesus era uma Bíblia que andava e falava.
A própria palavra de Deus, poderosa, transformadora. Se você pretende mudar o seu futuro, se você quer ter um futuro melhor do que você tem hoje, você precisa mudar a sua forma de falar. Palavra tem poder. Eu compartilhei hoje de manhã, né? Acho que foi o João. Alguém comentou comigo, acho que foi o João. Comentou, Rodrigo, puxa, você trabalha num segmento, você foi bem sucedido. O seu irmão trabalha num outro segmento, ele foi bem sucedido, o mais novo. O mais velho trabalha com construção, foi bem sucedido. Cara, é interessante isso, né? E aí, depois que ele tinha comentado isso comigo, fiquei pensando, e depois o Espírito Santo veio falar no meu coração, né? Ele falou, então, você lembra quando a sua mãe contava histórias para você, que você era pequeno? Eu falei, eu lembro. Ela sempre inventava histórias. Todas as noites ela contava histórias para nós três. A gente dormia junto. E sempre eram as mesmas histórias. Quer dizer, eram histórias inventadas, mas sempre eram muito parecidas. As histórias tinham 3 reis. E esses 3 reis, eles foram uma terra que estava em perigo. E eles atravessaram o mar. Eles nadaram, nada podia impedir eles. Eles conseguiram, eles avançaram, eles conquistaram, eles cresceram. Todas as noites eu escutava isso. A palavra tem poder, irmão, mais do que você imagina. Não fica por aí falando bobagem. Tuas palavras vão te levar a um futuro. Qual futuro que você quer estar? E eu queria compartilhar mais um princípio, que é a forma como Deus fez as coisas, né? A forma como Deus faz as coisas, né? Toda vez que você vê, assim, você quer saber como é o modelo, vai a Gênesis. Vai a primeira vez que aconteceu na Bíblia. E você vai ver o modelo. Dali Deus estabelece um parâmetro. Amém? Então, qual é o modelo de como Deus fez as coisas? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. Ele chamou o que não era como se fosse. Haja luz. E no versículo 4 diz: e viu Deus que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E aí você começa a ver que Deus diz: haja lumiares, o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite. E Deus viu que era bom. E aí ele diz: hajam pássaros, e Deus viu que era bom. Hajam animais na terra, hajam árvores frutíferas, e Deus viu que era bom. Deus disse e Deus viu. Deus disse e Deus viu. Deus disse e Deus viu. A gente foi feita à imagem e semelhança de Deus. O que você quer ver na sua vida? Que tipo de relacionamento você quer ver com a sua esposa? Que tipo de relacionamento você quer viver com o seu filho? Que tipo de legado você quer deixar? Vai sair pela sua boca. E o que a boca fala? Ela fala o que está cheio o coração. O que você tem enchido o seu coração? Narrativas? Circunstâncias? Eu não estou falando para você negar a realidade. Eu só estou falando que a tua guerra não é contra pessoas, nem contra circunstâncias, é contra principados, potestades e hostes espirituais. Amém? Deus disse e Deus viu. 4 portas que a gente deve fechar e 3 atitudes que a gente precisa mudar hoje para ajudar a mudar a nossa história. A primeira delas é: eu tenho que parar de amaldiçoar. Eu
Eu tenho que parar de usar minha língua para amaldiçoar. Uma coisa que o diabo gosta, e aí eu acho que foi no vídeo de Guerra Espiritual do Janis Peacock que eu vi, ele falando isso, achei muito interessante. Ele gosta de humanizar a batalha. Então, ele gosta que a gente fique com raiva de pessoas. Mas a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades e espirituais. Quanto mais você ficar com raiva de pessoas, mais o inimigo vai deitar e rolar. Porque ele já está derrotado e ele sabe disso. A segunda coisa, a gente tem que parar de falar mal de pessoas que não estão na nossa presença. Vulgo fofoca. Provérbios 18:8 diz que as palavras do fofoqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Meu irmão, e é um vício. Tem gente que vai morrer, vai ter um caixão para a pessoa, um caixão para a língua. Já dizia Silas Malafaia. Provérbios 21:23 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma de angústias. E diz assim, Provérbios 22:17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração ao conhecimento de Deus. Como é que a gente resolve as coisas? Como é que a gente resolve as coisas? A Bíblia nos ensina a resolver ofensas, maus entendidos. Diz assim, se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mateus 18:15. Vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leva consigo mais 2 ou 3, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano, como uma pessoa não cristã. Beleza, o meu irmão me ofendeu. A gente vai tratar ele. Amém? Ele não ouviu. A gente chama 2 ou 3 pessoas para conversar junto. Ele não ouviu, a gente leva a igreja para conversar junto. Ele não ouviu, a gente considera como uma pessoa não cristã. O que é uma pessoa não cristã? Uma pessoa que a gente tem que amar. E dá um trabalho danado, irmão. A gente tem que amar essa pessoa e trazer ela para Jesus. Amém? Simples assim. Você tem um problema com seu irmão, fala com ele. Não fica por aí falando dele. É feio. Deus não gosta. Papai do céu não gosta. Número 3, coisa que a gente deve parar de fazer. Parar de ser negativo sobre nós, sobre as circunstâncias ao nosso redor. A gente clama a Deus para nos ajudar, mas a gente amaldiçoa o nosso dia. Eu fiquei muito impactado quando eu vi pessoas entrando nas suas casas inundadas. Meu irmão, você tem muita coisa que agradecer. Muita coisa. Então, eu via aquelas pessoas entrando em casa inundadas, louvando a Deus. Louvando a Deus. Isso é você não olhar as circunstâncias, além do que a gente consegue imaginar. 4, a gente deve parar de ser negativo e crítico a nós mesmos. Não quer dizer que você não deva analisar e crescer, avançar, não é isso. Mas uma forma de te parar é: cara, eu não tenho jeito, eu não tenho solução, eu não consigo, eu não posso. Isso para quem está treinando. Rapidamente você percebe isso e fala: cara, para de falar isso. Mas a gente fala isso no nosso dia a dia. A gente fala isso como se a gente fosse incapaz. Só que aquele que respira e faz uma galáxia habita dentro de nós, o que nos torna extremamente capazes. O que habita em nós é só a mente de Cristo, que tem solução para qualquer problema. O
que a gente precisa fazer? Começar a ser grato. Cara, quando eu tenho problema com a minha família, quando eu tenho problema com a minha esposa, a primeira coisa que eu faço é começar a agradecer. Senhor, muito obrigado pela minha esposa, muito obrigado pelos meus filhos. Senhor, muito obrigado. Eu saio pela rua agradecendo. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Quando eu tenho problema no meu trabalho, Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho, Senhor. Isso talvez não mude a circunstância, mas muda o meu coração. Talvez não mude o que está acontecendo, mas vai me mudar. Vai mudar a minha forma de pensar, vai mudar a minha forma de interagir. Terceira coisa que você precisa fazer, use suas palavras para louvar a Deus. Glorifica o nome dEle. Meu irmão, está difícil? Louva a Deus. Está fácil? Louva a Deus. Está bom? Louva a Deus, aproveita. Está difícil? Louva a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A terceira coisa é comece a falar intencionalmente para criar o futuro e mudar a atmosfera, mudar o ambiente ao seu redor. Deus é absolutamente intencional. O mundo foi formado pela palavra de Deus, pela boca do Senhor. Quando não havia nada, Ele disse, haja luz. O que não existe na sua vida que você precisa dizer, haja? O que Deus precisa trazer à existência? Que Ele já tem falado do seu coração. Esse é o método de criação de Deus. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Uma das principais leis, princípios bíblicos, é o poder da palavra. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim como você pensa no seu coração, assim você é, a Bíblia diz. O que você precisa mudar dentro de você? Para que você pense o que Deus pensa de você. Para que você pense o que o céu pensa sobre a sua vida. E o que a boca fala? O que está cheio no nosso coração. Aquilo que você pensa sobre você é quem você é. E o inimigo sabe disso. Então o tempo todo ele tenta deformar a sua identidade, distorcer a sua identidade. Porque se você não souber quem você é, meu irmão, você não consegue dar um passo. Eu volta e meia, a Karina me mostra, olha aqui, Rodrigo, e ela me mostra, um dia desse ela me mostrou, cara, uma menina tão bonita, mas tão bonita, tão legal, gente boa, e você vê assim, cara, a menina tão perdida, e ela emagrece, e faz coisa estética, emagrece, faz coisa, e acaba que cada vez que você olha, ela vai ficando mais feia. E está baseado o quê? Na baixa autoestima. Onde está baseado uma baixa autoestima? Na falta de identidade. Porque se você souber com quem você é, meu irmão, você não vai ser arrogante. E você não vai ter uma baixa autoestima. Você vai ser grato a Deus, se você souber quem você é. Só isso. E as pessoas podem dizer o que quiser de você. Já me falaram tanta bobagem. Uma vez, pessoas que são importantes para mim, falaram para mim, você é isso. E aí eu não vou repetir, né? Você é isso. E aí eu falei, olha, isso não me afeta em nada. Eu só queria te dizer que isso que você está falando não me afeta em absolutamente nada. Porque se tem uma coisa que eu sei, é quem eu sou. Tem muitas coisas que eu não sei. Mas se tem uma coisa que o meu pai me mostrou, porque é ele que te mostra a tua identidade. Ninguém pode ter uma performance em bases consistentes, diferente da forma como ele vê a si mesmo. A gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, para que a gente possa construir com as nossas palavras, libertar
com as nossas atitudes. Mas essas atitudes, elas nascem em algum lugar. As atitudes nascem no pensamento. Os pensamentos vão sair em palavras. As palavras vão virar atitudes, vão virar realidade. E essas atitudes vão formar um caráter. E um caráter te leva a um destino. Então o ponto é, como é que eu posso mudar a forma que eu penso? E pensar o que Deus diz que eu sou, ao invés de pensar o que eu sou baseado nas minhas experiências. Meu irmão, tem gente que está vivendo uma vida infernal dentro da igreja, porque está preso a coisas que ouviu, que viu, circunstâncias da vida de 40 anos atrás, 30 anos atrás, pelo amor de Deus. Esse lugar nem existe mais. Tudo que você tem é agora. O passado é um momento que não existe fisicamente, pela lei física. O tempo é o momento que você escolheu agora. O passado foi um momento que existiu há 10 anos, há 20 anos atrás, mas não existe mais hoje, a não ser na sua mente. Esse momento não existe mais. E o futuro? O futuro é um momento que vai acontecer lá na frente. Quando Deus te dá uma profecia, Ele te mostra lá na frente para que você tenha a força de chegar lá, para que você tenha uma direção, para que você olhe e fale, é isso que é para construir. Porque se o prefeito da cidade chegasse para você e falasse, olha, Léo, a cidade é sua agora, vai lá, assume aí. Qual é o modelo de reino que a gente tem para botar em prática? Quais são os padrões? Para onde você está olhando? Para as circunstâncias de uma cidade que vive o caos? Ou você está olhando como Deus vê para essa cidade? E você tem algo diferente daquilo que todo mundo fala? Você tem algo novo para dizer? Você tem condições de trazer à existência aquilo que não é como se fosse? Você tem. Mas por que você não vê? Porque você não olha. Porque a gente está muito distraído vendo o Instagram. A gente está muito distraído. Eu estou terminando. Pensamentos criam palavras, que criam ações. Ações repetidas formam caráter. E o caráter vai criar um destino. Cuidado que sai da sua boca. Um dos nossos objetivos na vida deveria ser se tornar a pessoa mais positiva nesse mundo, a pessoa mais alegre, por olhar o que Deus vê. Cara, o que será que aquelas pessoas, eu não sei quem já foi, eu já tive a oportunidade de ir no Coliseu, o que será que aquelas pessoas viam para chegar para os filhos e falar assim, olha, vai doer só um pouquinho, mas a gente não vai negar Jesus não, vamos seguir em frente. Logo, logo, a gente vai estar em casa. Como é que você anula o positivo? O negativo? A matemática é assim. Como é que você anula o negativo? O positivo. O que você está enchendo o seu coração? Tem tanta coisa que eu já deixei de ver, assistir. Não dá, irmão. Eu quero encher o meu coração com aquilo que Deus está falando. Eu quero pensar o que Deus está pensando sobre a cidade, sobre a minha vida, sobre a minha família. Deus sempre tem mais para dar. A maldição é até a 3ª geração, mas a bênção é até a 1000ª. Não tem como você crescer na fé sem mudar seu vocabulário. Não tem. Você quer conhecer a fé de uma pessoa? Passa o dia com ela e vê o que ela sai da boca dela. Você vai ver o estágio espiritual daquela pessoa. Você pode pedir um estágio de fé cada vez mais alto. Eu quero mais, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu sei, eu também quero mais. Mas o que sai da sua boca? Eu te convido essa noite para gerar o futuro que Deus está sonhando para a sua vida e para a sua família.
vai sair pela sua boca. A palavra tem poder. Palavras são forças espirituais. Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Quantos aqui podem dizer: as minhas palavras são espírito e vida? E quantos aqui vão dizer: as minhas palavras são espírito e morte? Quantos aqui com as suas palavras estão matando sonhos? Estão matando esperança? Você sabia que quem mais influencia é quem tem mais esperança? E eu vou terminar com isso. Tiago 3. Meus irmãos, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. É o único lugar na Bíblia que diz que o homem pode ser perfeito, se ele não tropeçar em palavras. E poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, versículo 3, nós pomos freios na boca de cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Quantos aqui desejam que o leme do seu barco vá para o lugar de paz, de alegria, o local onde Deus, ou o local da vontade de Deus? Todos desejam isso. Preste atenção no que sai da sua boca. Esse é o leme. Agora, se uma pequena maldição, uma palavra maldita, e a gente pensa assim, uma palavra maldita é muito forte, Rodrigo. Mas quando você vê a cara daquele presidente que você não gosta, o que sai da sua boca? Quando você vê a cara daquele juiz que você não gosta, o que sai da sua boca? Quando você vê aquele time que você não gosta, debochando de você, o que sai da sua boca? Quando seu filho e sua filha faz uma coisa que você detesta, o que sai da sua boca? Quando a sua esposa, o seu marido faz uma coisa que te machuca, o que sai da sua boca? Toda palavra é um container, ele leva algo, carrega alguma coisa. A gente não deve, da mesma boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Está no versículo 10 de Tiago. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A gente precisa ter consciência que a palavra tem poder. E ela vai gerar um futuro. Não só para nós, mas para os nossos filhos, netos, bisnetos. Talvez Deus te chame para começar a declarar algo que você não vai ver. Mas porque Deus te levantou para declarar algo poderoso que Ele quer fazer. Muitas vidas serão abençoadas por causa disso. Eu me lembro quando o exército de Israel estava em luta, estava em guerra, e veio o exército inimigo, e um soldado morreu. Eles viram uma cova, e estava aberta, eles jogaram aquele soldado morto. E aquele soldado caiu nos ossos de Eliseu. E quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Eliseu nem orou por eles. Mas um dia,
Eliseu declarou: Senhor, eu quero o dobro da porção. Senhor, eu quero a tua unção. Quero andar contigo. Amém? Eu queria te convidar a fazer uma oração. Bote a mão na sua cabeça, porque se você botar a mão na sua boca, você não vai conseguir. Antes, desculpa, de botar a mão na sua cabeça, desculpa. Muitas vezes eu gosto de brincar, e eu aprendi na minha época, né? As brincadeiras eram meio sarcásticas, e continuo, né? Às vezes, muitas vezes, e aí, enfim, Deus tem falado para eu brincar bastante, mas com brincadeiras mais menos sarcásticas. E Deus vai me ensinar isso. Mas tem coisas que eu sei o poder da palavra, né? E quando eu estou, por exemplo, nessas brincadeiras, o Espírito Santo fala comigo, né? Às vezes a minha esposa é mais rápida que o Espírito Santo, né? Ela fala: o que você está fazendo? Né? Na quarta-feira eu fiz uma brincadeira, na hora já deu um cutucão. O que você está fazendo? Que isso? E a minha esposa também, ela é uma bênção, né? E ela quando sai alguma coisa da minha boca, meu irmão, ela tá ali pronta. Não fala isso, a palavra tem poder. Então, assim, eu também estou no processo, né? Ela também, claro. Mas eu queria te convidar essa noite, né? Da gente entender que isso é importante. Que o que sai da sua boca vai gerar um futuro. Que futuro você quer viver? Comece a prestar atenção no que sai da sua boca. Então, bote a mão na sua mente, na sua cabeça. E ore comigo assim: Senhor Jesus, te peço perdão pelas palavras frouxas que saem da minha boca, baseados na minha emoção, baseado nas circunstâncias, baseado no que eu vejo. Eu não nasci para viver assim. Eu nasci para ouvir, para ver como o Senhor ouve, o que o Senhor fala e como o Senhor vê. Que a minha boca seja a fonte de vida. Senhor Jesus, eu te peço, traz uma brasa viva, toca na minha língua agora. Eu me arrependo de ter permitido que saíssem da minha boca coisas que não estão no seu coração, em qualquer circunstância, para qualquer pessoa. Toca na minha língua, Senhor. Põe guardas na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, desculpa por ter sido muito longo, mas é uma palavra simples, mas é muito eficaz e muito poderoso. E eu queria te convidar, né, essa noite, e eu vou encerrar, eu queria te propor algo que vai mudar a sua vida para sempre. Quer dizer, o que muda a nossa vida é Jesus, amém? Mas isso pelo menos vai te fazer lembrar isso que eu vou te propor agora. Eu queria te propor um mês de jejum. Um mês de jejum, 30 dias. Eu queria, na verdade, 40. Mas 30 dias, hoje é dia 26, 40 é um número melhor, mas 30 dias já dá bastante efeito. Eu queria te propor um jejum de falar coisas que não estão no coração de Deus. Eu queria te propor um jejum de negatividade. Palavra torpe nem se fala, né? Palavrão nem se fala. Mas eu queria te propor um jejum, meu irmão. Não é jejum de comida não, porque de comida é mole. De comida é suave, tá? De comida dá para ficar aí 6 meses tranquilo. Abrir mão de doce, tem gente que abre mão de doce, né? Não é ficar 6 meses sem comer, né? Mas jejum de fofoca, de negatividade, de, cara, pensar antes de falar,
Na primeira semana, eu sei que é difícil, na primeira semana você vai sentir, tá? Talvez você fique trêmulo, tá? Talvez você comece a suar frio. Bota a mão na boca, tá? Bota a mão na boca. Minha história. Bota a mão na boca, tá? Na segunda semana, você vai começar já, os primeiros efeitos vão começar a passar, tá? E aí você vai começar na terceira semana já a usufruir de falar o que Deus fala para a sua vida. Se você quer mudar a sua vida, se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, se você quer estar no futuro que você deseja, a gente está falando de serviço, tá, gente? Se você quer servir como Deus quer que você sirva, porque eu amo a palavra que o Sérgio trouxe aqui. Qual é a palavra mesmo, Sérgio? Só não decorei. Abá o quê? Avodar. Deixa o meu povo me servir. Você precisa prestar atenção no que sai da sua boca. Amém? Quem quer fazer? Jesus está vendo, tá? Então, se você levantar sua mão, você está se comprometendo a 30 dias de jejum. 30 dias. Já tem 3. Então, eu também estou me comprometendo. 30 dias de jejum de negatividade. Coragem. 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 Tem que ter coragem. Amém. Amém. Então, amém. Quem levantou a mão? Deixa eu ver. Amém. Glória a Deus. Todo mundo levantou a mão. Amém. Então, meu irmão, daqui a um mês, vamos estar aqui vivos, se Deus quiser. Amém? Você vai usufruir disso aí. Deus vai te abençoar. Amém? Luana, que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Que Deus te abençoe.